Olá pessoal, e aí como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Estou aqui com mais uma mentoria, né, para tentando auxiliar vocês, caso vocês estiverem tendo alguma dúvida. Agora, como se iniciou, né, esse conteúdo novo de matrizes, então resolvi trazer aqui algumas coisinhas que talvez possam estar sendo a dúvida de vocês, né? Basicamente, para a gente iniciar, a gente precisa, lógico, saber o conceito de matrizes, né? Ou seja, matrizes, elas são qualquer tabela, né? Então, são formadas por tabelas, e dentro dessas tabelas, a gente vai possuir aí números naturais dentro dessas tabelas, né? Então, você vai ter aqui, por exemplo, 2, o 4, né? Um 3, aqui um 5, um 7, um, né? E dentre as outras possibilidades de números naturais, né, que a gente possa ter, né, naturais e não nulos. E então, bem, dado, né, esse conceito, eu acho interessante falar para vocês, né, o Mike sempre falava nas aulas dele, uma das funções, né, de você ter um contexto, né, para uma matéria que nem essa. Então, a gente sabe-se, né, que na análise combinatória tem um grande valor para a gente, né? A gente sabe também a probabilidade, né, para que a gente vai usar, né? E para matrizes também tem um contexto importante. Então, para vocês verem esses softwares, ou seja, as fotos do celular, quando você tira uma foto, aquilo lá ela é basicamente formada por matrizes. Então você tem ali uma grande quantidade de pixels, né, que são pequenos pontinhos de tinta que formam as imagens, e ali são como se fossem essas numerações também. Ali são matrizes, né? E tem vezes quando você tira a foto como se você tivesse ali na frente do espelho, depois você vê que a foto inverte como se fosse você olhando para você mesmo, entendeu? Então tem ali a utilização, além disso tem outras utilizações também que possivelmente vocês vão ver em algumas questõezinhas. Bem, e para a gente ter ali um conhecimento, né, a mais, né, as matrizes elas são ali essa formação de linhas, né, ou seja, que fica aqui na horizontal, e colunas que ficam na vertical, né? Aqui então a gente tem as colunas e aqui a gente tem as linhas, né, que vão formar essa minha matriz. E as matrizes, vocês com certeza já nos conteúdos de vocês, nas aulas, videoaulas que o Mike passou, vocês vão ter visto, né, que elas são dadas. Tem uma matriz que é 2 por 2, 2 por 3, né? Isso é um exemplo de matriz, né? Então, o que significa isso? Significa a quantidade de linhas, quantidade de colunas, ou seja, duas linhas por três colunas é o que forma essa matriz aqui que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Essa daqui, essa daqui. Então, falado isso, né, é importante também a gente lembrar que, por exemplo, nessa mesma matriz aqui que eu coloquei para vocês, né, ela é formada aqui, ó. A gente geralmente chama isso daqui de A, né, que vai ser um número qualquer, e aqui é I, né, que vai ser as linhas, e J, né, a coluna. Então aqui eu vou ter aqui, ó, essa primeira aqui vai ser a primeira linha e primeira coluna. Aqui, ó, primeira linha, segunda coluna. Se eu colocar outra aqui, né, eu vou ter aqui a primeira linha e a terceira coluna, né?
Então é interessante vocês lembrar disso, né? E vale também lembrar que para toda matriz que a gente tem uma fórmula geral da matriz, né? Que essa fórmula é a que vai me dar, e a partir dessa fórmula eu vou conseguir encontrar ali os números que vão estar dentro dessa matriz. Um exemplo disso, por exemplo, a gente tem aqui a matriz 2 por 4, né? Bora pegar como exemplo. Então, você tem aqui a matriz 2 por 4 e a fórmula dela é 1 mais I menos J. Então, para mim encontrar, né, ali a posição dos números dessa minha matriz, lógico, eu vou começar desenhando ela aqui, né? Então, vamos desenhar uma matriz 2 por 4, ou seja, duas linhas e quatro colunas, né? E dentro dessa matriz minha, eu vou ter aqui o termo A11, né? A12, A13, A14, né? Isso na primeira linha, né? Aqui eu já tenho as quatro colunas. Aqui eu vou ter aqui, ó, A21, né? Só dando uma exemplificação para vocês, né? Eu vou trabalhar o termo mais simples e geral para tentar, né, tá sanando as dúvidas de vocês, caso tenha, né? Aqui, ó, A22, A23 e A24. Então, para mim tá sabendo, né, os números que estão nessa matriz minha aqui, formando esses números aqui, basta eu usar a fórmula que me foi dada, né? Então, o que que eu vou fazer aqui? Então, eu tenho aqui, ó, o termo A11, né? Para mim encontrar ele vai ser o que? Ele vai ser igual a 1 mais, quem é o meu I? O meu I é 1, né? Então 1 mais 1 menos o meu J, né? Que é 1 também, nesse caso. Então você tem aqui 1 menos 1, 0, mais esse 1 aqui. Então eu tenho aqui, ó, para meu primeiro termo, eu tenho que o meu primeiro número aqui nessa casa aqui, na primeira casa, que é a casa A11, né, que a gente tem ela como isso, o meu termo é 1. Aqui, ó, já para a segunda casa vai ser o quê? Vai ser 1 menos 1 do I, né? Que vai dar ali
que vai ser 1 menos i não. 1 mais i, né, que vai dar 2, menos o j, que é 2 aqui, ó. Então eu vou ter aqui que a minha segunda casa é 0. Para a terceira casa, eu vou ter aqui 1 mais 1, continua sendo 2, menos 3, fica menos 1, né? O sinal de menos saiu feio aqui. Menos 1. E para a última casa aqui da primeira linha, vai ser 1 mais 1, né? Que vai dar 2, menos 4, menos 2. Aqui, para a segunda casa aqui, então eu tenho 1 mais 2, que vai dar 3, menos 1, né? Que é do j aqui, vai dar 2. Né? Aqui, fazer mais rápido, né? 1 mais 2 vai dar 3, menos 2 vai dar 1. Então a gente percebe essa sequência, né? Aqui se a gente for continuar aqui, ó, de cabeça, vai dar 0 e menos 1. Vai seguir essa ordem. Ou seja, o interessante disso daqui é que a gente tem que seguir essa fórmula que é dada para a gente. Então a partir dessa fórmula a gente consegue encontrar a matriz que é dada para a gente. Então, agora, falar do conceitozinho que vocês já viram, só para revisar e ficar claro, lógico, para vocês, né? Que é o conceito de matriz transposta, né? Ou seja, você tem uma matriz aqui, transposta, né? Esse conceito é o que? É uma matriz, né? Que onde as suas linhas vão virar colunas e as suas colunas vão virar linha. Basicamente isso, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, um exemplo para vocês. Fazer aqui um exemplozinho. Eu tenho aqui uma matriz 2 por 2, né? E eu vou encontrar a transposta dela. Ainda não é transposta. Então, eu tenho aqui 1, 2, né? 3, 4. Ou seja, peguei uma matriz quadrada, né? Então, só para reforçar o conceito de matriz quadrada, a matriz quadrada significa uma matriz que as suas linhas são a mesma quantidade de colunas. Então, eu vou ter sempre ali matriz 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5 e assim sucessivamente. Então, só para ficar claro para vocês, né? Então, a transposta dessa matriz aqui, ou seja, a sua linha vira coluna, né? Então, aqui, ó, a transposta dela vai ser o quê? Vai ser minha linha aqui, quem era? É o número 1 e número 2, ou seja, o número 1 e o número 2 virou coluna, né? E aqui, ó, a segunda linha, o número 3 e o número 4, né? Então aqui, ó, 3 e o número 4. Ou seja, basicamente isso. As linhas vão virar coluna e o que era coluna vira linha, né? Então é basicamente isso. Aqui, ó, dá para a gente perceber, né, outro conceitozinho para vocês, né, que a gente tem nessas matrizes diagonais. Deixa eu pegar aqui vermelho aqui, para vocês identificar. O que é a diagonal? É a que passa aqui no meio dela, cortando ela aqui, ó, né? Então, a gente tem essas duas diagonais de uma matriz. Essa daqui é a diagonal principal, né? Essa daqui, ó, é a principal. E essa daqui é a diagonal secundária. Nesse caso aqui, ó, se vocês prestarem atenção, a matriz é essa daqui antes de estar transposta, né? Que ela não está transposta ainda. Ela manteve sua diagonal principal, ou seja, a diagonal principal não mudou. Isso costuma acontecer.
também tem que ser revisado um termo com vocês, que é a da matriz simétrica, né? Que pode estar caindo nesse conceito em provas, né? Ou seja, o que é a matriz simétrica? É a matriz que ela é igual à sua transposta, né? Ou seja, a matriz transposta dela é igual ela. Então, quando você pega uma matriz, né, e você faz a transposta dela, ela vai ser igual a, a anterior, né? A ela sem estar transposta. Então, esse é o conceito de matriz simétrica. Então, só para exemplificar aqui para vocês, eu vou fazer aqui essa matriz aqui, ó. Por exemplo, vou fazer a matriz 2 por 2. Deixa eu destacar aqui. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a matriz 2 menos 1, 0 e 0. Por exemplo, a transposta dela, né? Então, aqui, a transposta dela vai ser o quê? O que é a transposta? As linhas viram coluna, ou seja, então, o 2 e esse 0, né, vem para cá, aparecendo 8 aqui, mais é 0, né? E aqui, ó, e a segunda linha também, né? E as linhas viram coluna de novo, ou seja, linhas viram coluna e colunas viram linha. Basicamente isso. Menos 1. Ou seja, essa é a transposta dessa. E vocês viram que elas são iguais. Ou seja, então esse é o conceito de matriz simétrica. Agora, outras coisinhas também que tem que ser revisadas só, né? Vai ser no caso a adição, subtração, multiplicação e a divisãozinha, que tem uma regra, né, para isso, né? Então, vamos começar aqui, por exemplo, por adição. Adição e subtração são basicamente a mesma coisa, né? Então, se você tem a mesma coisa assim, no sentido do que é para fazer, você tem aqui duas matrizes, né? Essas matrizes, elas têm que ser, como é que se diz? De certo modo, acho que fala equivalente, né? Ou seja, elas têm que ter a mesma quantidade de linha e coluna para poder estarem se somando. Então eu não posso pegar uma matriz que não tem esses requisitos e poder somar elas ou subtrair. Então, por exemplo, vou pegar o número 2, número 7, 10 e 1. E aqui, se somando, né, com essa matriz aqui, por exemplo, 4, 3, menos 3 e 5, né? Então, se elas estão se somando aqui, ó, basta eu pegar cada termo com o seu termo. Então, 2 mais 4
vai ficar 6, né? Aqui 7 mais 3 fica 10. 10 menos 3 fica 7. E 1 mais 5, 6. De mesmo modo, se isso daqui, né, fosse uma subtração, né, seria 2 menos 4, colocaria o resultado, entendeu? Então, basicamente isso. Aqui, a multiplicação, né, logo já acaba, né? Eu estou fazendo um resumo geral do conteúdo, então é por isso que o vídeo está extenso, mas em qualquer momento vocês podem estar acessando, não é obrigado a acessar também. É só para, caso vocês tiverem com alguma duvidazinha, só ter o complementozinho aí, né? Então, multiplicação, a gente vai ter que seguir algumas regrazinhas, né? Por exemplo, a gente não pode multiplicar caso a matriz que você estiver multiplicando, ela tem que obedecer sempre essa regra de a mesma quantidade de linhas que eu tenho na primeira tem que ser a mesma quantidade de coluna que eu tenho na segunda, né? Ou seja, eu sempre tenho que estar obedecendo isso para eu conseguir ali multiplicar. Ali, diferente da adição e da subtração, eu não necessariamente necessito ter ali matrizes quadradas ou matrizes iguais, né, para estarem ali fazendo a soma ou subtração. No caso da multiplicação, você tem, desde que você obedeça sempre a regra de a mesma quantidade de linha na primeira, a mesma quantidade de colunas das segundas tem que ser iguais, então você pode multiplicar. Aqui vamos mostrar isso na prática, né? Fazer aqui rápido para não demorar, né? Ou seja, vou fazer logo no marca-texto mesmo, multiplicando aqui por essa, colocar assim, só para exemplificar para vocês que eu estava falando. Então você pega aqui, ó, vamos supor que seja 3, 4, 1, 5, 6 e 1. Então, vamos supor que a gente tem essa matriz aqui, 3 por 3, né? E vamos pegar essa outra matriz aqui, ó, vamos colocar ela aqui. Vamos supor, ela uma matriz 3 por 1. Ou seja, o que que acontece? O que que foi falado que para acontecer a multiplicação, o que que precisa ter? A gente precisa ter, né, a mesma quantidade de linhas da primeira, tem que ser a mesma quantidade de colunas né, da segunda. Então, a gente tem aqui, ou seja, uma matriz 3 por 1, né? Então, a gente tem aqui essa matriz aqui. E nós podemos multiplicar essa matriz? Podemos sim, mas hoje a quantidade de linhas da primeira não é igual à da segunda. Só que o que você tem que se ligar, escolhi já essa questão por causa disso, porque na multiplicação, tanto faz esse vir primeiro quanto o outro vir segundo, né? No caso, as matrizes que tem que ser igual. Então, vamos supor, nós vamos pegar aqui, ó, a quantidade de linha dessa daqui tem que ser igual à quantidade de colunas dessa daqui. Então, podemos multiplicar sim, né? Então, vamos aqui. Como que fica a multiplicação dessa questão? Então, aqui você vai ter aqui, ó, a linha vezes colunas, né? Então, aqui a gente vai ter aqui, então, o 3 multiplicando com o 2, né? Mais, então, vocês se atentem aí nesse mais. O 4, né? Se multiplicando com o menos 3, ou seja, linha vezes coluna. Então, esse multiplica com esse multiplica com esse, e esse multiplica com esse, né? Mais um multiplicando-se com o 4, né? Como já falei, a regra linha vezes coluna. Então aqui vamos fazer mais rápido, ou seja,
5 vezes 2, né? Mais aqui o 0 vezes menos 3, mais o 1 vezes 4. Então, aqui, agora a última linha que falta, o 7 multiplicando com 2, né? 7 vezes 2, mais, deixa eu ajeitar esse mais aqui. Isso daqui é um 6, eu tinha falado que era um 6. Então, aqui, o 8 multiplicando-se com o menos 3, né? Mais o 1 multiplicando-se com o 4. Então, é basicamente isso. Vou dar um corte e fazer o cálculo para vocês. Então, a gente calculando isso, a gente vai obter essa matriz aqui, né? Uma matriz 3 por 1, né? E os valores, né, aqui da primeira linha vai ser o menos 2, segunda linha menos 4 e terceira linha menos 6. Então, é basicamente isso a multiplicação de matrizes. E só para concluir, né, a gente tem também a matriz inversa, né, que é quando a matriz é como se fosse a divisão, né, das matrizes. Então, para você saber, né, se ela tem essa matriz inversa, é quando essa matriz, né, ela vai ser igual à matriz identidade de mesmo, ela tem que ser uma matriz quadrada, sempre tem que ser matrizes quadradas. Ou seja, vamos supor que aqui são matrizes 2 por 2, né? Vamos escolher aqui só uns números aqui para chutar. Então, o que é a matriz identidade? O conceito de matriz identidade é que toda a sua diagonal principal é formada por 1 e todos os restantes das casas dela é preenchido por 0. Então, ela pode ser 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3. Tanto faz isso, né? Então, basicamente, você pegar. Então, para você ter a matriz, para você ter ali a matriz inversa, né? Ou seja, é basicamente você fazendo o teste, ou seja, a matriz inversa é quando você multiplica uma determinada matriz, né, por outra matriz, né, e o resultado for né, o resultado der a matriz identidade. Então, se você multiplicar, né, essa matriz por determinada outra matriz que der o valor, né, o que der uma matriz identidade, então você essa matriz que você multiplicou vai ser a matriz inversa. E do mesmo modo, se você quer saber qual é a matriz, qual é a sua matriz inversa, é só você ali colocar uma determinada matriz multiplicando-se pela matriz que você sabe e igualar ela à matriz identidade, você vai descobrir ali a sua matriz inversa. Basicamente isso. E para fechar, né, a gente vai ver aqui, só rever o conceito de determinante, né, que toda matriz tem ela, ou seja, toda matriz quadrada. Então, para ter ela tem que ser matrizes quadrada, ou seja, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 e assim por diante, né? Então a gente vai ver aqui só o determinante da matriz, por exemplo, quadrado, 2 por 2 e 3 por 3. Para você calcular o determinante de uma matriz 2 por 2, basta você fazer aqui.
basta você multiplicar a diagonal principal, né? Você multiplica a diagonal principal aqui, então você coloca aqui 2 vezes 5, né? Colocar direto, que dá 10, e subtrai, né, a multiplicação também da diagonal secundária, né? 3 vezes 4, 12. Né? Então, a minha determinante dessa matriz aqui é menos 2. E o determinante de uma matriz 3 por 3, né, é feito da seguinte forma. Então, vamos supor 1, 2, supor que a gente tem essa matriz aqui, né? Então, essa daqui é a ordem, né? Não liguem muito por causa da... não sei escrever bem no computador. Então tá, para encontrar o determinante numa matriz 3 por 3, basta você pegar aqui, né, repetir, né, a primeira e a segunda coluna. Então você pega aqui o número 1, 2, 4, 5, 7 e 8, né? Então você repete a primeira e a segunda coluna e aí basta você fazer, né, aqui você faz essas multiplicação aqui, ó. Faz essas multiplicação pegando aqui, né? Então a determinante aqui no caso vai ficar, por exemplo, 1 vezes 5, que dá 5, aí 5 vezes 9, 45, né, no caso. 45, mais 2 vezes 6, que vai dar 12. Aí você vai lá e multiplica de novo 12 vezes 7, que vai dar 84, né? E aí, por fim, o último termo aqui é 3 vezes 4, que dá 12. E 12 vezes 8, né, vai ser 96. Que é um 6 fake só. E aí você faz agora a subtração pelas multiplicações desse sentido aqui, ó. Então você vai pegar todo esse sentido aqui e vai multiplicar ele, e esse valor aqui do que foi traçado aqui de azul, né? Então que foi cortado daqui de cima, você vai subtrair pelo que foi, pelo produto do que foi multiplicado de baixo para cima, que eu coloquei aqui até de vermelhinho. Ou seja, então tudo você já coloca negativo já para facilitar. Então, é só uma sugestão, ou então você coloca o sinal de menos, né? E coloca entre chave não, você vai colocar entre aspas aí, né? Então, você pega 7 vezes 5, que vai dar 35, vezes 3, que vai dar menos 105, né? Pega aqui 8 vezes 6, que vai dar 48, vezes 1, 48 do mesmo jeito, menos 48. E aqui, 9 vezes 4, né? Que vai dar 36, e 36 vezes 2, 72, né? Então, menos 72. Basta fazer, né, ou somar tudo isso daqui e a gente vai encontrar o valor do determinante. Isso daqui fica 84 mais 96, que vai dar 180, mais 45, 225. E aqui, menos, né, os 105 mais os 72 ali vai ficar 177, né? Menos 177, menos o 48, vai ficar
vai dar aqui menos 225 também. Então, o determinante é igual a zero. Basicamente, isso, né, que tinha para trazer para vocês são os principais conceitos, e se vocês tiver alguma dúvida, né, vocês podem estar entrando em contato também. Desculpa aí ter ficado demorado, né, mas era para trazer ali o de modo simples para todo mundo que quisesse, claro, né, como é feito cada processo e tentar um pouquinho conceituar eles também.